sábado 21 de junho de 2025. Bem-vindos, esta é a nossa única edição do dia. E hoje a gente vai mergulhar num tema que está dando o que falar, a geração Z. Sabe aquela imagem que pintam deles? Preguiçosos, meio desinteressados. Pois é, a gente vai questionar um pouco isso hoje. A nossa ideia aqui nessa edição é investigar o seguinte: e se esse aparente desinteresse, essa falta de engajamento, se não for bem isso, e se for, na verdade, a reação mais lógica que eles encontraram? Uma resposta, sabe? Uma resposta a um cenário bem complicado, né? Exato. Um cenário de crises estruturais, tipo economia instável, a promessa de futuro que não se cumpre só com o estudo. Um sistema que parece deixou essa galera meio na mão. Vamos ver os desafios que eles enfrentam de verdade. Para começar, tem os rótulos, né? O pessoal que nasceu ali meados dos anos 90 até 2010 vive escutando isso. Ah, são preguiçosos, sem ambição, mimados até. Mas será que é só isso mesmo ou tem mais coisa aí? Olha, com certeza tem muito mais coisa. Essa visão é, assim, muito superficial. O que parece desinteresse, muitas vezes é uma forma de adaptação, entende? A um mundo que está bem mais adverso do que o das gerações passadas. É crucial entender isso. Eles não são a causa dessas crises, eles estão no meio do furacão. E a forma como eles reagem, na verdade, é um sinal de alerta pra gente, sobre problemas maiores na sociedade. Eles são um sintoma. Entendi. E que problemas seriam esses, assim, na prática, se a gente for falar de grana, de trabalho? A coisa tá difícil mesmo pra eles? Os números não mentem, tá sim. O mercado de trabalho que a geração Z encontra hoje é bem mais hostil. É muito comum ver jovens com diploma, às vezes até pós-graduação, sabe? Lutando por empregos bem básicos. Nossa. Ou pior, nem conseguindo uma vaga, né? Aquela ideia antiga de que, estuda, se esforça, que você chega lá, para muitos deles, essa promessa simplesmente não se concretizou, foi quebrada. Imagino a frustração que isso deve gerar. Você faz tudo certinho, segue o script e nada. E quais as consequências disso no dia a dia, na vida deles? Exato. A frustração é enorme e as consequências são bem visíveis. Muitos jovens adultos tendo que voltar para a casa dos pais, por exemplo. A instabilidade financeira é quase uma regra. E aqueles marcos da vida adulta, né? Comprar uma casa, pensar em família, tudo isso vai sendo adiado. Tem dados sobre isso, para a gente ter uma ideia da dimensão? Temos sim. Olha, no Reino Unido, uma pesquisa do Institute for Fiscal Studies mostrou que quase 18% dos jovens de 25 a 34 anos moram com os pais. E aqui no Brasil, a situação também preocupa. O estado de São Paulo publicou dados mostrando que uns 21% dos jovens de 15 a 29 anos nem estudam, nem trabalham. Os nenéns. Isso. E o detalhe importante, muitos deles são qualificados. Tem estudo, mas não encontram espaço. Ok, o cenário é duro, sem dúvida. Mas e aí? Qual é a resposta deles? Eles ficam parados, esperando, ou estão se mexendo de alguma forma? Parados não ficam, não. Eles estão se reinventando. Só que com uma desconfiança muito grande daquele modelo tradicional, sabe? Aquela coisa de se matar de trabalhar hoje, esperando uma recompensa lá na frente que talvez nem venha. Isso não convence mais tanto. Por isso, quando a gente vê a geração Z falando tanto em saúde mental, buscando mais flexibilidade, bem-estar, isso não é luxo, não é capricho. É, na verdade, uma estratégia de sobrevivência nesse ambiente tão instável. Então, aquela crítica comum, né, de que eles não querem ralar, que recusam a cultura da exaustão, você diria que não é bem preguiça, é mais uma escolha consciente? É exatamente isso. É uma forma de se proteger. De autoproteção mesmo. Rejeitar essa ideia de que você tem que viver esgotado pelo trabalho é uma resposta direta, entende, a um sistema que exige demais e oferece pouca segurança, pouca estabilidade em troca. Faz sentido. E os dados sobre saúde mental mostram o peso disso. Tem pesquisas tipo do Correio Brasiliense, da Mental Health UK, mostrando que metade dos jovens sente que o trabalho afeta negativamente a saúde mental. E mais, 75% queriam mais apoio das empresas nisso. E 35% já precisaram se afastar por causa de estresse. É muita gente. Nossa, são números bem altos. São. E tem mais. Um estudo da McKinsey apontou que a saúde mental de 1 em cada 4 jovens piorou nos últimos 3 anos.
E um relatório recente, acho que de 2025, do Unicef com a OMS, foi direto ao ponto. 60% dos jovens se sentem sobrecarregados e eles acham que as empresas têm sim responsabilidade pelo bem-estar psicológico. As empresas devem estar sentindo isso também, imagino. Com certeza. Elas já notam aumento de rotatividade, mais faltas por esgotamento. Então não é falta de vontade de trabalhar. É uma mudança de prioridades diante de um futuro que é muito incerto. Entendido. Então, para a gente fechar essa primeira parte da nossa edição de hoje, fica a ideia de que esse comportamento da geração Z, que muita gente lê como apatia, como descompromisso, pode ser visto de outra forma, né? Como uma resposta até bem lógica, bem adaptativa a esse mundo cheio de promessas quebradas e uma pressão danada. Exato. Um reflexo bem direto dos tempos que a gente está vivendo. Perfeito. Bom, faremos agora um breve intervalo, não saia daí. Estamos de volta para a última parte desta edição e agora, olha, vamos mergulhar fundo mesmo nas consequências sociais e também políticas mais sérias da crise que a geração Z está enfrentando. Isso. Vamos explorar um pouco como essa geração parece estar se dividindo. Tem o surgimento de movimentos mais reacionários entre homens jovens. Sim. E, por outro lado, um engajamento bem forte, progressista, vindo das mulheres jovens. Exatamente. O que várias fontes, vários estudos estão mostrando é uma divisão bem nítida mesmo, quase uma fratura, sabe? Institutos como o Gallup Korea, Ipsos, Reuters Institute, eles têm dados que apontam para essa polarização. E ela parece ser especialmente forte quando a gente olha para a questão de gênero. Entendi. Muitos rapazes, sabe, se sentindo frustrados com a economia ou talvez com uma sensação de que estão perdendo espaço, eles mostram uma tendência maior a apoiar discursos e, políticos de direita. Tem aquele exemplo bem concreto da Alemanha, né? Os dados recentes de lá são, bem reveladores. Sim, são mesmo. Indicaram que 27% dos homens entre 18 e 24 anos deram o voto para o partido de extrema-direita AfD. É um número bem expressivo, né? É sim. E o contraste é direto. Na mesma faixa etária, entre as mulheres jovens alemãs, a preferência foi, bem diferente. Cerca de 35% delas votaram no partido de esquerda Die Linke. Elas parecem muito mais conectadas a pautas de justiça social, questões ambientais, de inclusão. Faz sentido. Essa divisão, ela vai além da simples ideologia política. Parece indicar uma ruptura mais fundamental mesmo nas experiências e visões de mundo delas. E as raízes dessa ruptura parecem complexas, né? Algumas fontes que a gente analisou sugerem que os homens jovens podem estar mais imersos em certos ecossistemas digitais. Aquelas bolhas online que acabam amplificando ressentimento, desinformação, o tal do ambiente virtual masculinista, né? Exato. Que muitas vezes vende essa ideia de que os homens estão sendo prejudicados pelas políticas de inclusão ou pelo avanço feminino. Pois é. Enquanto isso, do outro lado, muitas mulheres jovens, que historicamente talvez estivessem mais distantes dos centros de poder estabelecidos, certo, elas parecem enxergar na mudança social um caminho mais claro para a equidade, sabe? Elas estão na linha de frente de movimentos de resistência, criando novas formas de se organizar social e politicamente. Interessante isso. É um cenário fascinante, mas também, preocupante, porque essa divisão interna tão marcada pode dificultar muito a formação de consensos, né? Algo essencial para a saúde das democracias. Com certeza. E aí entra uma questão interessante sobre percepção versus realidade, que as fontes também levantam. Sim, isso é crucial. Embora existam, sim, dados mostrando desafios específicos para homens jovens atualmente, por exemplo, em lugares como o Reino Unido e Estados Unidos, eles parecem ter uma propensão um pouco menor a concluir o ensino superior, comparado com gerações anteriores. É verdade, tem esse dado. Mas a realidade geral é que eles ainda ocupam a maioria das posições de maior remuneração e liderança, né? Precisamente. E essa discrepância é, fundamental. O sentimento de perda ou de estar sendo deixado para trás parece ter mais uma base simbólica, uma reação a mudanças culturais sociais, do que propriamente uma perda objetiva, generalizada, de privilégios ou oportunidade, entende? Entendi.
É mais a percepção do que o fato em si, na maioria dos casos. Exato. E é justamente essa diferença entre o sentimento e os fatos mais amplos que parece alimentar parte dessa radicalização, desse ressentimento que a gente vê online. Faz todo sentido. E tudo isso se conecta, então, àquele mal-estar mais geral que a gente já discutiu sobre a geração Z, né? Exato. Essa polarização, essas frustrações, são, no fundo, sintomas de falhas maiores no nosso modelo socioeconômico. Sem dúvida. Como o enfraquecimento das redes de proteção social, das políticas públicas. A precarização do trabalho. Isso, a crescente instabilidade, a falta de garantias no trabalho, a chamada precarização. E o que as fontes sugerem como caminho, então? Olha, elas são bastante enfáticas ao sugerir que a resposta para isso não passa por mais controle ou disciplina sobre os jovens, pelo contrário. A aposta deveria ser no fortalecimento de políticas públicas robustas, universais. A gente está falando de redistribuição de renda mais efetiva, Certo. acesso garantido, facilitado à saúde mental. Leis trabalhistas que protejam de fato nos novos formatos de trabalho. E educação, imagino. E educação pública de qualidade vista como um bem essencial e inegociável mesmo. Ou seja, a necessidade de repensar o pacto social, levando em sério as angústias, as demandas dessa juventude. Exatamente. Tem uma economista política, a Sohim Lee, que é citada nas fontes, né? Ela conecta diretamente a saúde da democracia, a prosperidade compartilhada, a coesão social. Uma conexão fundamental. Ignorar os sinais que a geração Z está dando seria arriscado demais. Eles estão, à sua maneira, expondo os limites dos nossos sistemas atuais. Sem dúvida. A forma como a gente lidar com essas questões vai definir não apenas o futuro dessa geração, mas da sociedade como um todo. A fragmentação interna deles é um reflexo de fragmentações maiores, né? Fica então a reflexão final que várias dessas fontes nos provocam a fazer. Talvez seja a hora da gente parar de perguntar se a geração Z está à altura dos desafios do mundo. E começar a questionar se o mundo como está organizado hoje está se mostrando à altura das necessidades e das exigências justas da sua juventude. Uma questão fundamental, sem dúvida, para a gente pensar o futuro que estamos construindo para todos nós. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição do episódio. Ótimo. E lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, 12 horas e 17 horas. E aos sábados ao meio-dia. Até a próxima. Até a próxima.